Bem, olá a todos. Alguns de vocês já me conhecem. A Zeke, legal te ver de novo. O Max, né? A Paola já me conhece também. E para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Nós vamos começar aí essa semana inteira. Na verdade, não inteira. De hoje até quinta, né? Nossas aulas da 1 às 17 horas. Eu já começo fazendo um pedido para que a gente comece pontualmente a 1. Eu vou estar fazendo isso, tá? Eu vou estar entrando um pouquinho antes, pontualmente a 1 a gente começa, eu já vou gravar pontualmente a 1. Quem for chegando atrasado vai entrando, mas a gente vai tentar começar a 1, porque eu tenho alguns compromissos, e alguns dias eu tenho compromisso às 17 horas. Então eu vou tentar acabar o mais próximo das 17 horas. Certo? Eu não sei se vocês viram, eu estou com 2 pessoas aqui, na verdade 3, né? Só eu mesmo e a apresentação, porque o meu laptop está com o Ubuntu 20 e por alguma razão o Ubuntu 20, eu não sei se é uma coisa do Ubuntu 20 ou é uma questão minha, mas eu não consegui rodar o Madagascar no meu laptop depois que eu fiz o upgrade para 20. Ele estava rodando e depois deixou de rodar. Então, eu estou rodando no meu computador, e é isso que vocês estão vendo, que é o Ubuntu 19, certo? Deixa eu só mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Nós temos, então, o nosso curso, certo? Eu já fiz algumas postagens lá, mas a parte mais importante é a gente entrar em aqui atividades, pasta para o Google, e vocês vão ver este Student Directory 1, Introductory Course. Isso aqui eu quero que vocês baixem no computador de vocês, porque é a partir daqui que a gente vai estar trabalhando. Hoje, muitas das atividades que nós vamos fazer é para vocês já fazerem no computador de vocês, à medida que a gente vai fazendo aqui. Então, seria interessante vocês baixarem. Quem já baixou, ótimo. Quem não baixou, já é para baixar isso aqui e que nós vamos estar utilizando hoje, por exemplo, esta pasta que é intro, certo? Nós vamos estar fazendo isso aí. Então eu peço para quem não baixou, faça isso agora, para a gente poder ficar nisso aqui, ó. Tá vendo, ó? É este diretório que a gente tem que trabalhar. Vocês têm acesso só a estes. As apresentações eu já estou colocando, eu já coloquei a apresentação de hoje lá, e já coloquei também uma atividade que é para ser entregue até amanhã, meio-dia, que é, obviamente, a respeito das atividades do assunto de hoje, tá? Todo dia vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem. Eu vou estar disponibilizando no dia da apresentação correspondente àquela antes, né? Na verdade, até da aula correspondente à atividade. E a ideia é que vocês façam ou logo depois, se vocês estiverem com pique, ou pelo menos no outro dia de manhã, em algum momentinho. Não são atividades muito compridas. Eu acho que se você gastar 1 horinha com essas atividades é o suficiente. Mas é para a gente poder fazer e exercitar aí e não ficar simplesmente assistindo, que para um curso desse tipo, em que a gente está falando de um programa, é sempre importante a gente ter a prática, né? E exercitar um pouco, porque senão a gente esquece, tá bom?
Eu acho que, por enquanto, é isso. Então, sempre ficar atento aí ao Google Classroom, certo? E baixar este diretório aqui para o computador de vocês, para a gente poder trabalhar agora. Tá certo? Todos vocês estão com o Madagascar instalado? Eu não. Certo, Gabriel. Bem, eu vou colocar também um tutorialzinho para instalação. Então, quem não tem hoje instalado, enfim, paciência, acompanha a aula aí sem o Madagascar, mas para desenvolver as atividades, obviamente, a gente vai ter aí que ter o Madagascar instalado. Professor? Diga. Bom, eu queria falar para o pessoal que eu criei um instalador automático do Madagascar e para o senhor que o senhor vai ter que dar uma atualizada no seu tutorial que tem dependências novas que o Madagascar está precisando. Então, o seu tutorial não vai funcionar a princípio, né? Atualizar ele. E eu vou mandar o link aqui para vocês e vocês baixam o meu instalador, é um arquivo .sh. Vocês vão rodar ele no terminal de vocês e ele vai fazer a instalação, ele vai baixar tudinho automaticamente para vocês. Para qual Ubuntu é isso? Para qualquer base Ubuntu. Ele serve. Você já testou na 20? Já testei na 20. E eu acho que pode ser essa dependência que está faltando para você. Tá bom. Então, ótimo, eu vou dar uma olhada, eu vou atualizar o tutorial olhando esse instalador automático que o Max vai disponibilizar. É uma dependência, eu acho que eu vou mandar aqui eu vou dar uma olhada aqui no meu rapidinho e vou mandar aqui no eu acho que é chat. melhor não mandar agora. Deixa para mandar isso depois, para a gente não dividir a atenção, tá bom? Tá, ok. Beleza, bota no Classroom, então. Isso, melhor. Eu agradeço mesmo o seu empenho, mas não leve a mal, acho que agora é bom a gente se concentrar aí. Tá? Perfeito. Beleza. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta antes? Uma coisa... Pois não, fale. Porque não sei se não foi compartilhado meu e-mail, mas não está aparecendo os arquivos aqui no Drive. Eu tenho que compartilhar com vocês oh, meu Deus, eu tenho que compartilhar com vocês também o Drive, né? Eu acabei de descobrir isso agora, também discutindo com alunos de outro curso aqui. Eu tenho que não só compartilhar o Classroom, mas o Drive também com vocês. Eu vou fazer isso, tá? Então, provavelmente, muitos de vocês vão estar olhando eu fazendo as coisas mesmo. Hoje vamos fazer assim. Eu recomendo, então, depois, a apresentação vai estar lá no Drive. Então, quer dizer, bem, tudo que eu fizer hoje no Drive, que eu fizer hoje na aula, vocês podem reproduzir depois, seguindo a apresentação e o diretório que eu disponibilizei para vocês, tá? Mas vamos lá, a gente continua. Outra coisa, a presença e o certificado, ele está condicionado à participação nas aulas, obviamente, e também à entrega dessas atividades, tá certo? Então, aí vocês têm que, pelo menos, participar de 3 das 4 aulas e entregar 3 das 4 atividades. Tá certo? Como eu disse, são atividades pequenas, mas isso exige vocês estarem com o Madagascar instalado e funcionando para vocês exercitarem alguma coisa. Tá bom? Então, se não temos mais nada, vamos começar aí direto. Só uma pergunta antes. Quem tem alguma familiaridade ou algum conhecimento do Madagascar?
Quem de vocês tem? Diga, Razek, pode falar. Ah, você levantou a mão dizendo que tem. É isso, eu tenho um pouco só, não lembro muito, mas eu tenho. Então, boa, essa de levantar a mão é boa. Então, o Max, né, o Will, o Razek, alguém mais? Não. Tá. Então, como a maioria esmagadora de vocês não tem nenhuma experiência com Madagascar, eu vou fazer o que normalmente eu faço, que é considerar... outra coisa. Todos vocês têm familiaridade com Linux? Quem não tem familiaridade com Linux? Por favor, diga. Eu, inclusive, vou ter que, depois da aula, correr atrás para instalar uma máquina virtual ou uma partição, botar um Ubuntu e instalar uma Madagascar. Tá certo. Só o Gabriel? Alguém mais? Não Eu tem? tô junto com o Gabriel. Tá. Alguém mais? Tá bom. Então, Paulo e Gabriel, qualquer coisa, vocês... Essa parte, então, do Linux, eu talvez não gaste muito tempo. Mas qualquer dúvida sobre comando, essas coisas, por favor, não hesitem em perguntar, se vocês não estiverem acompanhando, se eu estiver indo muito rápido, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então vamos começar. Bem, o Madagascar é um pacote de programas, né, open source, de desenvolvimento comunitário, ou seja, não foi uma mesma pessoa que fez todos os programas, pelo contrário, muitas pessoas contribuíram com programas, certo? O arcabouço do Madagascar foi desenvolvido no CWP, no Center for Wave Phenomena, do Colorado School of Mines, certo? E ele é baseado nessa ideia de experimentos numéricos reprodutíveis. Qual é a ideia disso? O que significa isso? O Madagascar serve como uma base para que você possa reproduzir experimentos numéricos. Do ponto de vista da ciência, toda vez que alguém relata uma experiência, um novo achado, ele tem que descrever como é que ele fez aquela experiência para que alguém, em algum outro laboratório, possa reproduzir aquela experiência que o autor ou os autores de um paper eles estão dizendo que conseguiram algum resultado fazendo tal experimento, eles têm que descrever o experimento com detalhes a ponto de que qualquer outra pessoa possa reproduzir o experimento e, obviamente, se o experimento foi bem feito, reproduzir os resultados também que estão sendo relatados naquele paper. Com o advento dos experimentos numéricos, isso nem sempre foi verdade, né? Muitas vezes a gente faz experimentos numéricos, relata os resultados, mas a gente não entra em detalhe ou não disponibiliza, seja o programa ou seja o código, para que alguém possa reproduzir aquilo, ou mesmo analisar e inspecionar os códigos. A ideia de experimentos numéricos, ou o Madagascar virar uma base para experimentos numéricos reprodutíveis, foi uma das grandes motivações do seu desenvolvimento. Certo? Ele é formado por o que a gente chama de standalone programs, ou então programas... Né? O open source ele não é um programa, ele é um pacote de programas. Então você tem vários pequenos programas que a ideia é que cada um faça um trabalho específico. Então vai ter um programa que vai fazer multiplicação de matrizes, vai ter um programa que vai fazer transformada de Fourier, vai ter um programa
que vai fazer decomposição QR, vai ter um programa que, sei lá, acha o máximo o máximo e o mínimo local, sei lá, de alguma coisa. Tem vários programas, certo? Tem um programa que vai fazer migração Kirchhoff, tem um programa que vai fazer migração RTM, e assim por diante. E a ideia é que você faça a concatenação desses programas para criar um fluxo. E aí a ideia é que você possa ter uma combinação quase que infinita de fluxos possíveis com cada um desses programas, certo? Ele também é uma ferramenta de desenvolvimento. Você pode criar os seus próprios programas. Você pode, por exemplo, fazer com o programa que você está desenvolvendo no seu mestrado, no seu doutorado, no seu TCC, você pode incluir no Madagascar. Isso é interessante por quê? Porque aí você pode escrever um programa que vai fazer só aquilo que o seu método pressupõe como novo. Que você não precisa escrever programa para construir modelo de velocidade. Se o seu programa, se o seu método precisa de uma imagem migrada, você não precisa escrever um programa para fazer a imagem migrada. Enfim, você pode já usar aquilo que está pronto para criar, por exemplo, os inputs que vão ser usados no seu programa. E para facilitar a sua vida, você pode colocar o seu programa dentro do Madagascar. E, para fazer isso, você não precisa escrever ele em uma linguagem específica. É bem verdade que 90% dos programas do Madagascar são escritos em C. Mas uma vez que eles foram incluídos através de uma API, eles foram incluídos no Madagascar, a linguagem que o programa em si foi feito fica transparente para você. 90% dos programas foram escritos em C, mas tem programas escritos em C++, tem programas escritos em Fortran. Hoje em dia, os programas escritos em Python estão ficando cada vez mais comuns, certo? Então, você pode desenvolver o seu programa em qualquer linguagem e incluir ele dentro do Madagascar. Como eu disse, ele é, então, um arcabouço para permitir a criação de experimentos numéricos reprodutíveis, e isso a gente usa o SCONS, certo? Ele também é um arcabouço para publicações científicas. Você pode escrever o seu paper usando o Madagascar. O interessante é que aí você pode juntar tanto a parte escrita como a parte de experimentação e os resultados que você conseguiu nos seus experimentos numa maneira bastante coesa, certo? E dentro do Madagascar, eles já existem, por exemplo, bibliotecas com a formatação de papers para a Geophysics, para Journal International, Geophysical Journal International, GJI, e também para os congressos, enfim. Você já tem tudo isso incluído no Madagascar. Ele acaba sendo, então, também uma coleção para esses artigos que foram escritos de forma reprodutível. A gente vai ver que o Madagascar é um database de artigos e artigos que trazem consigo, inclusive, os scripts, ou como a gente vai ver, os S-constructs, que permitem você reproduzir exatamente os trabalhos ou os resultados que estão sendo descritos e narrados nesses papers, né? E, por fim, ele acaba sendo também uma coleção de datasets. Você encontra no Madagascar, ao alcance da sua mão, datasets dos modelos sintéticos mais comuns que a gente enxerga na sísmica. Marmoset,
Sigsbee 1 e 2, o Pluto, enfim. Tem vários. Você encontra tudo isso no Madagascar. Certo? Nós, neste curso de introdução, vamos prestar atenção a esses 3 pontos que estão em vermelho. Certo? Todos os outros assuntos são assuntos para cursos avançados, que não vai ser o nosso objetivo agora. Mas vocês vão aprender a usar os programas do Madagascar, vocês vão aprender a criar os seus fluxos de processamento, certo? Que são esses S-constructs, e a gente vai aprender a usar algum desses datasets, por exemplo, para criar os nossos fluxos. Tá certo? Então é isso aí que é o objetivo desse curso de 4, certo? De 4 dias. Ok? Dito isso, é o seguinte: o Madagascar é um pacote de dados, um pacote de programas que está muito baseado na ideia de autodocumentação e de comunidade de desenvolvimento. Como eu disse, os programas feitos no Madagascar foram escritos por várias pessoas, certo? Vários desenvolvedores. E muitas das dúvidas sobre cada um desses programas, essas dúvidas são tiradas pela própria comunidade de usuários. Vocês vão ver, boa parte deste curso, especialmente o curso introdutório, não é eu ensinando para vocês como é que usa cada um dos muitos programas. Mesmo porque são quase 1000, ou dependendo da versão que você usa, mais de 1000 programas que já estão no Madagascar, disponíveis para você. Eu não vou falar deles todos. Obviamente, eu vou apresentar e discutir alguns deles, que são os mais comuns, mas eles, na verdade, não vão ser o fim. Aprender os detalhes de cada um desses programas não é o fim. Mas o que eu vou usar estes programas para mostrar para vocês a concepção do Madagascar, a ideia por trás do Madagascar, e ensinar a vocês a aprenderem a aprender sobre cada um desses programas. Certo? É mais importante eu ensinar a vocês como achar quais programas que você precisa e como descobrir cada um, como funciona cada um desses programas. Ensinar vocês uma maneira de vocês fazerem isso por vocês mesmos. Tá? E para isso, vocês vão ver que as ferramentas a comunidade do Madagascar vai ser muito importante. Existem 3 principais fontes de informação. Certo? É o site do Madagascar, que é este site aqui. Deixa eu apagar algumas coisas, deixa eu fechar algumas coisas que a gente não vai usar. Que é o arrai.org, que é a página principal do Madagascar. Certo? Vocês vão ver que eu vou recorrer muito a esta página. Também é importante o mailing list. O mailing list, vocês podem participar do mailing list. Vocês vão ver aqui, ó, eu tenho aqui já, ó, mailing list. Tá vendo? Ó? Este aqui é o endereço que está na apresentação. Ó. É este endereço aqui. Certo? Vocês se inscrevem no mailing list e vocês vão ter acesso. Deixa eu mostrar aqui. Peraí.
vocês vão ter acesso... Deixa eu ver se é aqui. Não é promotions, né? Oh, meu Deus, é fórum. Está aqui, ó. Vocês vão ter acesso a e-mails como este aqui que eu estou mostrando, ó. E o que são esses e-mails? É um apanhado de mensagens que os próprios usuários mandam para esse mailing list. Normalmente, cada um desses mensagens são perguntas que alguém da comunidade fez e depois seguido das respostas que alguém da comunidade respondeu, explicando aquela dúvida. Então, para que serve esse mailing list? Para duas coisas. Se você tiver uma dúvida que você não está descobrindo sozinho, você pode mandar um e-mail para essa lista e que alguém da comunidade vai responder para você. E, ao mesmo tempo, é uma maneira também de você ir acompanhando. Eu vou lendo, eu vou recebendo isso e eu dou uma passada. Sempre vejo, ó, Today's Topics. Aí eu vejo, ó, SF Stout not behaving as I would expect. Eu dou uma olhada, porque muitas vezes o simples fato de dar uma olhada, eu acabo achando uma resposta a um problema que eu tive ou que eu vou acabar tendo logo em breve. É impressionante como muitas vezes eu li coisas que eu estava precisando naquele momento, ou eu li coisas que eu iria precisar 2 dias depois. Né? E eu mesmo já mandei e-mails e já obtive resposta. Tá? Então, esta é uma maneira. Você vai achar poucos manuais. Você vai achar poucos manuais falando sobre o Madagascar. Você aprende Madagascar através da comunidade e através de exemplos de outras pessoas. E um terceiro fórum ou fonte de informação é o Development Blog, que está aqui também. Eu tenho aqui, ó, já alguns bookmarks, né? Mas, ó, RSF Blog. Este aqui é o blog. Veja que você vai achar muitas coisas, ó. Aqui foi, ó, o new paper foi adicionado à lista, e aí veja que ele fala desse paper, e ele comenta sobre as coisas, mais outro paper, e você vai vendo que você tem muitas coisas aqui que trazem informação para vocês, certo? Você tem todo o histórico desde sei lá quando, ó, de tudo que foi postado. Você tem Programs of the Month, que ele explica, todo mês tem um programa que ele explica em detalhes aquele programa. Mas, por exemplo, o Matplotlib, aí ele mostra como usar o Matplotlib no Madagascar. Certo? Ó, ele vai... Program of the Month, olha, SNR2. Ó, o programa SNR2 computa a razão sinal-ruído em decibéis. Ou seja, ele ensina como usar cada um desses programas. Aí veja, cada mês ele tem, você pode achar cada um das explicações e exemplos dos vários outros programas. Por exemplo, tem esse SFMIG aqui, ó. SFMIG implementa uma migração no tempo, uma migração pré-stack no tempo do tipo Kirchhoff 2D, e ele explica como é feito esse programa. Enfim, é aqui que você vai achar muitas das informações, como é que funciona cada um desses programas. Mais uma vez, o meu objetivo aqui não é ensinar como que se usa cada um desses programas. O meu objetivo é ensinar para vocês, a partir de alguns programas que eu vou falar, como é que você monta um fluxo de processamento, como é que você aprende o formato do input ou de um output de um dado programa,
e como é que você concatena esses programas para fazer o que você quer. Certo? Tá claro isso para todo mundo? O que a gente vai fazer? Ótimo. Como é aí o nosso calendário? No dia 1, nós vamos falar... Hoje, a ideia é falar do item 1 e 2. Certo? Do item 1 e 2. Na verdade, parte do item 1 e parte do item 2. Hoje nós queremos falar da introdução do Madagascar. E eu quero também... Certo? Deixa eu só... Nós vamos falar de introdução ao Madagascar. Opa! Nós vamos falar disso aqui, introdução ao Madagascar. Vamos falar command lines e eu quero falar do plotting. Certo? No dia 2, nós vamos falar de como escrever os scripts. Mais especificamente, a gente vai ver que eles nos chamam scripts. Eles não são rigorosamente scripts, mas a gente vai ver como é que a gente escreve fluxos usando o S-Constructs. Depois a gente vai aprender a ler e escrever arquivos SegWy, ou também ASCII, né? Muitas vezes a gente vai precisar escrever e ler nesses dois formatos. Nós vamos falar de eu vou ensinar a vocês a escrever... A gente não vai fazer A gente não vai fazer isso, me desculpem, eu não sei porque que está aqui. Mas, na verdade, eu vou falar de modelagem usando Madagascar. Mas, de novo, a modelagem é só um exemplo de como criar os meus fluxos de processamento, tá? Mas é isso aí que a gente vai falar. Ok? Então, vamos começar. Hoje, a ideia é falar desses dois assuntos. Obviamente, a primeira coisa que a gente vai aprender é como utilizar o Madagascar na linha de comando. Não é assim, normalmente, que nós trabalhamos com o Madagascar. Nós trabalhamos, normalmente, usando o S-Construct, que é, entre aspas, o script do Madagascar, e nesses scripts que nós criamos nossos fluxos de processamento. Mas para poder saber escrever um S-Construct, a gente primeiro precisa saber usar os programas numa linha de comando. Porque há uma ligação entre como esses programas são usados numa linha de comando e como eles são usados no S-Construct. Certo? E aqui que entra um pouquinho de conhecimento do Linux. Né? Você já tem que saber certos conceitos ou certos comandos de uso do terminal no Linux. Mas a gente faz isso aí devagarzinho, a gente vai falando. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão ver que todos os programas do Madagascar, eles começam com o sufixo SF. Por exemplo, um minutinho só. Não. Aqui, ó. Se eu escrever SF e dar um tab, ele pergunta se eu quero todos, eu vou falar yes. Todos esses programas que eu estou mostrando aí, ó, SF, que começam com SF, tudo isso aí são programas do Madagascar. Certo? Vejam que nessa versão que está instalada eu tenho pelo menos 809 programas do Madagascar. Certo? Aqui fica mais ainda evidente que nós não vamos falar de todos esses programas. Como eu disse, cada um desses programas são desenvolvidos em várias linguagens
mas que no fundo, quando a gente vai usar isso, não interessa para a gente. E eu posso usar no meu fluxo um programa que foi escrito em C, depois um programa que foi escrito em Python, outro em Fortran, porque para mim, o que acontece dentro de cada programa é invisível para mim. O que eu preciso me preocupar é como este programa conversa com este, e depois esse programa conversa com este, e assim por diante. Tá? As aplicações vão sempre de análise de dados em geral, ou seja, programas que executam métodos ou técnicas de análise de sinais, transformada de Fourier, decomposição QR, decomposição SVD, enfim, programas que fazem essas resolver sistema linear, enfim, faz esse tipo de coisa genérico, mas também tem programas especializados nos métodos sísmicos, tanto de modelagem, como processamento, como imaginamento. E tem os programas que são especializados na visualização de dados, de plotagem das mais variadas maneiras. Tá? E como eu disse, a documentação desses programas é baseada em exemplos. Todos os programas possuem algum nível de autodocumentação, a gente vai aprender a ler essa autodocumentação, e alguns desses programas possuem documentação online. A gente vai aprender a procurar isso aqui também. Mas, lembrando que boa parte das suas dúvidas vai ser tirada através da comunidade de usuários. Tá certo? Olha, qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês podem ou levantar a mão ou interromper mesmo para perguntar, tá? Não existe hora para perguntar. Fiquem à vontade. Primeiro programa que eu quero que vocês aprendam a usar é este SFDoc. SFDoc, se vocês virem, ele é a ferramenta de documentação para o Madagascar. Vocês vão ver que RSF foi o primeiro nome do Madagascar. Existe, inclusive, uma história de por que o Madagascar se chama Madagascar. E essa história está no blog. Eu vou até aqui procurar isso aqui. Search. Why we name Madagascar? Deixa eu ver se acha. Não. Name Madagascar. Deixa eu ver se acha. The Role of Self-Docs. Olha que interessante. Isso aqui eu nunca tinha achado. Ó. O papel da autodocumentação no Madagascar. Ele explica como é que funciona exatamente a autodocumentação. Ó. Isso aqui eu nunca tinha visto. Sem querer, eu achei algo que interessa, inclusive, para vocês. Mas deixa eu ver aqui. Increasing. Aqui, ó, Madagascar. Tá vendo esse bloco aqui, ó? Madagascar, ele explica como é que foi escolhido o nome de Madagascar. E tem a ver com o RSF. RSF significa Regularly Sampled Format. Formato regularmente amostrado. E essa é a base de como o dado é armazenado e manipulado no Madagascar. A gente vai falar disso aí. Mas, se alguém quiser depois ler esse blog aqui, vocês vão ver por que diabos foi chamado de Madagascar esse programa. Certo? Mas, olha, SFDoc, então, é o programa que, na verdade, é a ferramenta de autodocumentação. Veja que aqui, a primeira coisa que eu estou pedindo para vocês fazerem é, tudo que tiver aqui, ó, no terminal,
quando tiver em cinza assim, é para vocês digitarem no terminal. Seria para vocês digitarem no terminal. Eu vou fazer isso por vocês aqui, ó. sfdoc-k ponto. O que está aqui? Aqui é o programa. -k, isso aqui é uma flag. Todo programa no Linux, quando você pode escrever o programa, colocar inputs, colocar parâmetros, e esses parâmetros podem vir em formato de flags. E sempre vem assim, menos uma letra ou menos um nome, né? Aqui é -k, essa flag está para key, ou chave. E eu estou botando ponto, quer dizer o seguinte, eu quero que você procure um programa em que, na descrição deste programa, porque todo programa tem uma autodocumentação, esse sfdoc, ele procura na descrição do programa, quando você põe sfdoc-k, você está falando, procure na descrição do programa a palavra-chave esta. E eu botei um ponto. Esse ponto, na verdade, ele é um coringa, e é o seguinte, procure na autodocumentação de todo programa qualquer coisa. Então, ele vai me fazer uma lista de todos os programas com a descrição sucinta deste programa. Tá vendo aqui, ó? Então, SF-Wave, o que é isso? RICE é um consórcio da Universidade do Texas. Então, aqui, ó, é o RICE High Performance Computing, ou seja, este programa SF-Wave, ele é um programa de modelagem sísmica, modelagem e migração sísmica desenvolvida pelo RICE e voltada para High Performance Computing, que é a computação que usa paralelismo, né? Então, isso aí é feito para clusters, essas coisas. SFC Matrix é um programa que multiplica matrizes com entradas complexas. SFP-SOVC, Pre-Stack 2D Oriented Velocity Continuation, e assim por diante. Vocês estão vendo aqui, ó, são todos os programas e um pequeno explicação que é esse programa. Então, o sfdoc, ele me dá um acesso fácil a isso. É claro que não é a melhor maneira de procurar algo lendo tudo isso. Veja que, olha a quantidade que tem. Né? A gente tem que ter uma maneira mais esperta de usar isso. Mas veja que quando eu digito isso, é algo assim que aparece no meu terminal. Mas a ideia é usar isso como uma maneira de buscar uma chave, uma palavra-chave. Vamos supor que você está fazendo o seu fluxo e você precisa fazer uma modelagem. Aí você está procurando um programa que faz modelagem. Então, o que você pode fazer? Eu quero saber quais os programas que fazem modelagem. Então, eu faço sfdoc K. Eu posso escrever modeling. Modeling. Certo? E aí, lembrem-se, o inglês britânico escreve modeling com um L só, o inglês americano com 2 L's. Então, a gente tem que ter essa atenção. Mas, olha, aqui ele está fazendo uma lista de todos os programas que fazem algum tipo de modelagem. Ó, esse aqui, ó, SFACD2D faz modelagem acústica no domínio do tempo por diferenças finitas. Finite Difference. Finite Difference Modeling. Então, é Time Domain Acoustic Finite Difference Modeling. Ou seja, modelagem por diferenças finitas de um campo acústico no domínio do tempo. Esse aqui é um 3D Elastic Time Domain Finite Difference Modeling. Você tem aqui, ó, um Kirchhoff 2D, 2,5D Modeling in Layered Media with Bending Ray Tracing. Então, esse aqui faz traçamento de raios, ó. Certo? E usa o Bending Method para fazer traçamento de raios, em vez do Shooting Method. Aqui, ó,
faz a modelagem e migração usando o POS-Stack Stowed Method. E assim por diante. Eu poderia buscar SF Modeling. Não, todo mundo escreveu com um L só. Ótimo. Eu posso procurar, eu quero fazer uma SVD, uma decomposição SVD, Singular Value Decomposition. Olha, existem 2 programas. Tem o SF-SVD, que faz Singular Value Decomposition, e tem o programa SF-PY-SVD. Ele faz SVD, mas usando o SciPy, que é uma extensão do Python de computação científica. E assim por diante. Alguém quer sugerir alguma palavra-chave aí? Que tem a ver, por exemplo, com o seu próprio trabalho? RTM. RTM. Pronto, aqui, ó. Generate Acquisition Geometry File for... Então, veja, este programa, ele gera uma geometria de aquisição para esse programa que, por acaso, está onde? Não está aqui? Por que ele não está aqui? Isso acontece, tá? Porque ele está procurando só o que aparece escrito em alguma parte da documentação. Agora, esse programa aqui, ó, SFMPY CFFT RTM. Ele está aqui? Ele não está aqui, né? A gente pode procurar isso aqui, ó, copy. Daqui a pouco a gente procura. Mas vejam aqui todos, ó, os programas. A gente pode também fazer o seguinte. Eu posso botar aqui, ó, reverse. Certo? Eu posso botar, ó, migration. E aí tem todos os programas aqui que fazem algum tipo de migração. Vamos tentar fazer aquele lá, que não apareceu. Não aparece aqui não, deixa eu... Este programa em específico não foi instalado quando eu instalei o Madagascar. Por quê? Porque eu não instalei o MPI. MPI significa Message Passing Interface. Ele é um programa que ele permite você escrever programas que se beneficiam do paralelismo. Certo? Não é assunto para hoje, mas enfim. Está vendo aí que eu acabei nessa minha versão, eu acabei não instalando todos os programas. Mas vejam que isso aí são detalhes da instalação, que não vem ao caso agora também. Mas vejam que a gente pode achar muitas coisas, certo? Então, este é o primeiro programa que vocês aprenderam, SFDoc, e é um programa que ajuda vocês a achar os programas que vocês vão precisar. Certo? Aqui, por exemplo, eu fiz SFDoc Inversion. Inversion. E ele me mostrou os que usam aí, ó. Tem aqui, ó, tem inversão linear usando o gradiente conjugado, e esse aqui, ele ele usa MPY. Tem o conjugado aqui, sem ser usando paralelismo. Tá vendo, ó? Tem vários, ó, Time Domain Full Waveform Inversion. Tem um programa que faz Full Waveform Inversion aqui, e assim por diante. Tá certo? Professor? Pois não. Uma pergunta, eu preciso abrir especificamente alguma parte do terminal? Não, Não, perfeito, boa pergunta. Marcos, isso é um programa. Todo programa, uma vez instalado, todo programa no terminal, você acessa ele de qualquer lugar. Então, veja, aqui eu estou na pasta Madagascar, mas se eu fizer, ó, eu fui para minha home, se eu fizer a mesma coisa, funciona, porque é um programa isso. Ele foi instalado, tem o binário dele que está lá em alguma pasta bin,
certo? Que está no caminho. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, echo $path. O que é isso? Echo é um programa do Linux. Ele simplesmente ecoa na tela tudo que você escrever. Aqui, path é uma variável de sistema. Ele guarda todas as pastas que o sistema tem que procurar quando você digita um comando. Ele vai procurar aquele comando em uma dessas pastas. Se ele não achar, ele vai reclamar e avisar para você. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, isso é um comando que provavelmente não existe esse comando. Quando ele fala command not found, é porque ele procurou em todas as pastas que esta variável de sistema tem e não achou nenhuma delas. Olha, aqui está em todos os lugares. Está vendo aqui, ó, Home Daniel Madagascar bin, US Local S bin, US Local bin, Users S bin, Users bin, SBin, bin, Users game. Todas essas pastas são possíveis pastas onde você vai ter algum binário de um programa. Então, ele automaticamente já procura. Então, o sfdoc é um programa que já está instalado. Então, ele vai ser acessível em qualquer ponto do sistema que você tiver. Tá claro? Só não vai ser acessível, obviamente, se não tiver instalado. Ou se foi mal instalado, de modo que o binário não está em uma dessas listas, em uma desses diretórios que está na variável path, ou quando você instala um programa novo, eventualmente a instalação adiciona um novo caminho nesse path. Se em alguma dessas coisas não foi feita, a instalação foi mal feita, de modo que ou o binário não foi incluído numa das pastas que já está no path, ou o caminho para achar esse binário não foi incluído no path, aí dá pau. Aqui, no caso, não foi feito. Não é o caso. Tá certo? Boa pergunta. Só, Marcos, fecha o seu microfone aí. Isso, muito obrigado. Tá certo. Mas vamos supor o seguinte. Olha, você procurou o programa, achou um programa. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, sfdoc k modeling. Aí tem todos esses aqui. Aí eu fui lá e falei, eu quero usar este programa aqui, ó. Cadê? Eu quero usar este programa aqui, ó, que ele faz uma modelagem de diferenças finitas no domínio do tempo. Uma modelagem 2D. Eu quero este programa. Já sei. Este programa aqui é o que eu quero usar. Beleza. Mas agora eu quero saber, para usar esse programa, eu tenho que saber quais são os inputs que eu tenho que dar para esse programa funcionar. Quais são os parâmetros? Quais são os outputs? Como é que a gente descobre isso? Para tanto, a gente vai ter a autodocumentação de cada programa. E como é que a gente tem acesso a essa autodocumentação? A gente simplesmente digita o nome do programa, isso aqui é um programa genérico, né, sfprog, sem argumentos. Como, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Se eu fizer, eu descobri, é esse programa que eu quero, e se eu digitar ele, SF, AWEFD2D, veja que eu caio nesta página aqui. Essa página é a autodocumentação que todo programa possui. Todo programa possui. Certo? Veja o que ele tem. Ele sempre tem um nome,
A descrição é essa descrição que aparece lá no SFDoc, uma sinopse do uso. E aí, antes de fazer a sinopse, só para quem não é usuário de Linux. Toda vez que a gente tem um comando, quando a gente quer dar um programa no Linux, ele sempre tem o que a gente chama de Standard Input e o Standard Output, que são arquivos que vão funcionar como input e output, respectivamente. Certo? Quando um programa ele tem um standard input, ele é esperado ele receber um arquivo como input através do que a gente chama standard input. O símbolo para isso é o sinal de menos. E aí a gente põe input.arc. Aqui só dando o exemplo. Certo? E se o programa é esperado ter um standard output, a gente indica para onde tem que ser colocado o output com o sinal de maior. Na verdade, esse é o input é o sinal de menor, que é esse aqui, que está piscando aí. E o sinal de maior é usado como standard output. Então, aqui, output.arc. Então, aqui, ó, só aqui rapidinho. Aqui eu estou escrevendo o quê? Olha, eu estou dizendo que Linux, rode o programa sfawefd2d. Use o input.arc como o standard input e todo o output que sai, todo o standard output, você jogue para o arquivo output.arc. Certo? Essa é a... Como é que a gente chama? Essa é a sintaxe usual, tá? Eu vou apagar aqui, porque isso não faz o menor sentido. E vou voltar aqui. Na sinopse, você tem um resumo justamente da sintaxe de uso daquele programa. Como é que você teria que escrever este comando? Como é que você teria que escrever o comando na linha do terminal para usar aquele programa? E veja que você vai ver sempre o nome do programa. Se tiver, neste caso tem, o standard input, ele vai ser mostrado aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse SF, ele é um programa que espera um standard input e também é um programa que vai fazer um output. Veja, precisa ter um standard input e este programa vai cuspir um standard output. Certo? Esses nomes, obviamente, é você que escolhe, mas ele já está dando uma dica aqui que este arquivo de input, que ele chamou de file _wav, ele tem que estar no formato RSF, que é o formato dos arquivos de dados do Madagascar, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E também o output vai ser gravado também no arquivo do tipo RSF. E além disso, ou seja, veja que a sinopse mostra caso precise de um standard output e se ele tem ou não um standard output, e também vai mostrar quais são os diversos parâmetros que podem ou não ser usados neste programa. Veja que aqui tem uma lista de todos os parâmetros. Como é que a gente lê esta lista de parâmetros? Você tem o nome do parâmetro, o tipo
de valor que tem que ser associado a este parâmetro. Então, por exemplo, o parâmetro ADJ, ele representa a joint flag. Quer dizer, ele fala o seguinte, você vai fazer o adjoint flag indicates backward source injection ou não. Eu não sei, para quem já sabe teoria de inversão, a gente sabe que todo operador, certo? Tem o seu operador adjunto. Aqui, então, no caso de modelagem, todo modelador tem o seu modelador adjunto, certo? E o modelador adjunto não é necessariamente, o operador adjunto não é necessariamente igual ao operador direto, certo? Existem operadores, como é o caso da equação de onda, o operador, né, da equação de onda acústica de densidade constante, é um operador autoadjunto. Quer dizer isso? Ele é o próprio operador adjunto dele mesmo. Mas não necessariamente isso é igual, que é o que ele fala aqui, né? Ó. Mas aí veja, este parâmetro, ele é booleano, ou seja, o ADJ vai ser igual a yes ou no. Certo? É isso que ele está dizendo para você. E ele está dizendo já, quando ele escreve aqui, ó, adjunto igual a no, já tem um valor aqui, ele está dizendo que o valor default é igual a no. Quer dizer o seguinte, eu posso não escrever, quando eu estiver escrevendo o meu comando, aqui, eu posso não escrever nada para este parâmetro? Posso. Se eu não escrever nada, ele vai assumir que o valor deste parâmetro vai ser qual? Vai ser no. Todos os parâmetros que você usa aqui na linha de comando, gente, vão ser valores que ele vai usar dentro do programa para calcular o que aquele programa calcula. Tá? Olha aqui, ó, tem alguns parâmetros que vem aqui, ó, o igual, mas vem sem nada. O que quer dizer isso? Quer dizer que para este parâmetro não existe nenhum valor default associado. Certo? Então, aqui é o tipo do valor associado ao parâmetro. Então, veja aqui, ó, den. O que é den? É um parâmetro que recebe como valor uma string. E veja que esse den, ele, na verdade, é um auxiliary input file name. Ele vai ser o nome de um arquivo de input. A gente vai discutir daqui a pouquinho, com mais detalhes, os inputs e os outputs, mas veja que, pelo visto, este programa aqui, ó, ele recebe um arquivo RSF como standard input, mas parece que ele precisa de mais de um input. Na verdade, este programa recebe 5 inputs. Um é o standard input. Como é que eu sei? Está aqui na sinopse, representado por isso. Mas ele recebe também o den, é um arquivo como input sinalizado por este parâmetro. Também recebe, cadê? Este aqui, ó, outro input, tá vendo, ó? Rec. Este outro input e este outro input. Então, veja que este programa precisa de 5 inputs, todos eles sendo arquivos. Um input
é fornecida ao programa via standard input, ou seja, usando só esse símbolo aqui, e os outros que estão aqui, ó. E os outros 1, 2, 3 e cadê? Tem mais aqui também, ó. E aqui todos os outros 4 inputs são feitos via parâmetros. Como é o formato desses arquivos? A gente vai aprender a descobrir isso daqui a pouco. Certo? Eu estou primeiro aprendendo a ler a autodocumentação. Certo? E, além disso, você vê que ele tem, além do standard output, que existe, está aqui indicado para mim, através desse símbolo, do símbolo de maior, ele tem também, ó, um auxiliary output file name. Certo? Então, veja que este programa, ele pode receber até 5 inputs no formato, 5 arquivos como inputs, e ele vai cuspir, ou pode, na verdade, aqui, vai cuspir até 2 arquivos como output. Tá? Tudo isso eu estou lendo daqui. Muitas vezes, especialmente se for um programa que você nunca viu, você não vai saber qual é o formato que tem que ter esses arquivos. Mas como descobrir isso, eu vou falar daqui a pouco. Mas já dou um adianto. Você vai descobrir isso procurando algum exemplo de algum S-Construct. Lembre-se, S-Construct é o script do Madagascar. É como se fosse um shell script que você usa, ou um arquivo .m que você usa no MATLAB, certo? Você vai procurar algum S-Construct que tenha este programa, usa esse programa, e você vai analisar ele. Eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que olhar para descobrir o formato que tem que ter esses programas, esses arquivos, certo? Mas, por enquanto, a gente só está aprendendo a ler o que está aqui. E aí, obviamente, eu não vou falar de cada um desses parâmetros, mas aqui você vai ter os parâmetros. E aí, o que é interessante é o seguinte, está vendo aqui, ó, used in? Aqui ele mostra exemplos de S-Construct onde este programa foi usado. Por que isso aqui é importante? Porque é justamente indo atrás desses S-Constructs que aparecem listados aqui na lista Used In, é que você vai obter essas informações que eu estava falando. Pô, como é que tem que ser o formato deste arquivo, que é o arquivo de entrada padrão, o Standard Input? Você vai achar exatamente, ou vai descobrir, vai aprender este formato, justamente olhando para um desses exemplos. Certo? Aqui mostra qual é o arquivo fonte daquele programa que você tem acesso. E olha, muitas vezes o que você está procurando, você não acha. Mas pode ser que você ache um programa bem próximo que faz aquilo que você quer, mas que você vai lá e modifica esse programa. Pode modificar? Pode. Certo? Mas isso aí já é um estágio muito, muito, muito grande. Muito para frente. Tá certo? E, gente, todo programa possui isso aqui. Tem programas que possuem autodocumentação muito simples. Por exemplo, SF, ADD não, PAD. Esse não tem, PAD. Esse é grande, mas deixa eu ver aqui. SF... Real to complex? Não. ABS. Ó, olha como é bem simplesinho esse programa aqui, ó. Este programa SF CABS, ele calcula o valor absoluto de
de dados complexos. Olha como é a sinopse dele. Só tem o standard input e só tem o standard output. Ele é bem simples, ele não tem nenhum parâmetro. Pronto, você já aprendeu. Obviamente, isso aqui vai ser o quê? Vai entrar um arquivo que provavelmente tem os dados complexos e esse bicho vai cuspir um arquivo que vai ter o quê? Os valores absolutos desses dados complexos. Pronto. Tá certo? Então, pode ser... As autodocumentações variam grandemente. Alguém levantou a mão aí, é isso? Olha, SF Math, tá aqui, ó. Às vezes você tem comentários que explicam mais detalhe o uso, e assim por diante. Certo? Então, todo programa tem isso aí. Tudo bem até aqui? Ótimo. A gente já está 1h30? É isso? Caramba. O tempo está passando mais rápido do que imaginava. Bem mais rápido do que imaginava. Ok. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Outro acesso que a gente tem à documentação é a online documentation, que vai estar exatamente no arquivo. Opa! No arquivo que vai estar lá na página do Madagascar. Esta é a main page. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Aqui do lado, nesse mini menu. Se vocês olharem aqui, tem User Documentation. E na User Documentation tem List of Programs. Aqui estão listados todos os programas que existem no Madagascar. O interessante é que o programa aqui neste caso aqui vão estar todos os programas, inclusive, olha, vai ter o AWEFD. Tá aqui, ó, o AWEFD 2D. Tá aqui, ó. O programa que a gente acabou de ver, tá vendo, ó? Se eu clicar nele, vocês vão para uma página que possui exatamente um resumo, quer dizer, que é exatamente o que aparece na autodocumentação dele. Agora, o interessante é que aqui você tem acesso a coisas mais rápidos. Por exemplo, Used In. Aqui já está, ó. Você pode simplesmente clicar aqui e ele te leva a um S-Construct, a um script, né, a um fluxo que já utiliza aquele programa. Aqui não está caro, mas aqui a gente tem que procurar. Cadê? Deixa eu achar aqui ele. Vocês vão aprender a achar rapidinho. Ah, ele está aqui dentro. Isso aqui é uma função, tá? Ó. Isso aqui é uma função. Depois eu vou ensinar. Mas a função, aquele programa está dentro dessa função aqui. Certo? Vamos ver se a gente aparece outro. Deixa eu ver aqui. Float aqui, cadê? Deixa eu ver se aparece. Não, ele também usa a mesma função. Tá aqui, a mesma função que tem o programa dentro. Aqui não é um bom exemplo, mas vamos pegar outro programa qualquer. Por exemplo, esse aqui, ó, SF Blend. Ele foi usado neste linear aqui, ó. Você vai achar ele, deixa eu ver aqui se aparece. SF Blend. Ó, ele está aparecendo aqui, está aparecendo aqui, está aparecendo aqui. Não, aqui são só... aqui não é o programa.
Mas aqui, ó, ele está aparecendo um blend aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, este aqui, você tem acesso mais rápido. E tem acesso mais rápido também, peraí, deixa eu voltar lá ao SF. Tem acesso ao código. Olha aqui, ó, o arquivo fonte. Vocês estão vendo? Vocês têm acesso ao arquivo fonte, caso vocês precisem. Certo? E além disso, vocês vão ver que alguns programas, não todos, ainda tem isso aqui, ó, documentation. O que é essa documentação? É que em algum lugar da página foi feito uma explicação um pouco mais detalhada do uso deste programa. Esses programas, esse programa tem. Aquele programa que eu entrei, ó, esse aqui não tem, tá vendo? Ó? Você só tem a autodocumentação, tem alguns lugares que ele foi usado, tem o arquivo fonte, mas não tem uma explicação mais detalhada que vai além disso. Ou seja, aqui, para você aprender a usar este programa aqui, realmente você tem que entender algum desses exemplos para ver como ele é usado. Certo? Esses programas, como esse aqui, que tem essa documentação extra, na verdade, isso já está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, lista de programas? Esta lista de programas foi onde eu entrei e que tem todos os programas utilizados. Mas você vai ter também, ó, Common Programs e Popular Programs. Esses Common Programs são justamente situações onde eles explicam o programa com algum detalhe. Por exemplo, a gente vai usar muito esse SF Spike. Ele usa aqui, ó, SF Spike. Aqui é justamente um resumo que você encontraria na autodocumentação, mas aqui ele dá exemplos, ó, de como usar, tá vendo? Ó? Ele explica alguns desses programas. SF Spray, ele explica como é que usar esses programas. Então, quando você tiver a sorte de precisar de algum dos programas que possuem, e aí, ó, lista de programas, vamos lá, aquele SF Spike, Ctrl F, SF Spike. Quando vocês precisarem de algum programa que, por sorte, possuem essa documentação aqui, ó, você vai ter exatamente vai conseguir aprender como usar esses parâmetros ou como usar o programa com mais facilidade. Tá certo? Tudo bem até aqui? Beleza, vamos dar uma paradinha. São 2h30 agora, vamos dar uma paradinha de 10 minutos para a gente poder dar uma respirada aí. Beleza. Eu vou parar aqui a gravação.